Estimados irmãos espíritas e não espíritas, bem-vindos ao nosso canal. Saúdo com grande alegria todos os irmãos do Centro Espírita Lar Sem Fronteiras, na cidade do Recife, desejando que a paz do Mestre Jesus esteja em cada coração aqui presente, favorecendo nosso entendimento ao tema que refletiremos nesta noite: conhecimento e evolução. A base doutrinária de nossa reflexão nos vende o Livro dos Espíritos, capítulo 2, questões 17 a 20. Inicialmente, devemos nos perguntar: o que é conhecimento? De forma simples e objetiva, podemos dizer que é o ato de perceber ou compreender por meio da razão e ou da experiência. Em duas perspectivas, nós podemos pensar o conhecimento. Na perspectiva psicológica, nós temos o autoconhecimento, que é o conhecimento de si mesmo, e o heteroconhecimento, que é o conhecimento do outro. Na perspectiva intelecto-moral, nós vamos ter o conhecimento das coisas do mundo e das coisas de Deus. Mas é fato que a experiência só acontece se o conhecimento for aplicado e avaliado. É preciso que nós sempre avaliemos a aplicação de um conhecimento que acabamos de adquirir. Pelo menos é assim que acontece na nossa formação acadêmica, instrucional. Nós recebemos o conhecimento através das aulas teóricas, práticas, e depois este conhecimento será aferido pelos professores através das provas, para ver até que ponto eles foram realmente internalizados. Mas também é fato que tudo aquilo que nós aplicamos depois de adquirido enquanto conhecimento, consolida-se mais rápido no campo das nossas experiências. Recordando Allan Kardec, é senso comum que quando nós desejamos saber sobre alguém, nós sempre perguntamos: quem é fulano? Humanamente, isso também pode ser aplicado a Deus, quando alguém possa perguntar: quem é Deus? Mas não foi assim que Kardec perguntou aos venerandos colaboradores espirituais, conforme registra em O Livro dos Espíritos. Kardec preferiu usar a expressão que é Deus. Ele não disse o que é Deus, ou quem é Deus. Ele disse que é Deus. Porque a sensibilidade do codificador já ultrapassava a dimensão antropomórfica pela qual muitas vezes pretendemos designar Deus. E os espíritos responderam a Kardec: Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Sem regime de exceção, todas as coisas. Tudo no universo é obra de Deus. Deus é um princípio fundamental para a doutrina dos espíritos. Como afirmou em certa oportunidade o confrade Leocádio Correia, não há vida
realidade, inteligência, senão pela vontade de Deus. Para o Espiritismo, o entendimento que os homens têm de Deus não está pronto nem é definitivo, pois que está em constante evolução. O conceito de Deus modifica-se com o tempo, como o resultado de ampliações sucessivas de um conceito inicial, como resultado de abordagens complementares, que na linha do tempo destacaram aspectos diferentes de Deus, até então não considerados. Mas também de visões contraditórias sobre Deus, que expuseram as limitações de explicações utilizadas em um determinado momento. Mas é fato que o conceito dominante de Deus sempre foi um conceito antropomórfico. Precisamos entender que a compreensão de Deus, alcançada por uma pessoa, é aquela compreensão possível em face do conhecimento dela, da pessoa e do grupo ao qual ela pertença. Não há mágica, não há milagre. A tradição judaico-cristã é um exemplo que podemos aferir na evolução do conceito de Deus nesta tradição, na tradição judaico-cristã. Observemos que Moisés alcançou a ideia de um Deus que, não sendo mais voluntarioso, estabelecia um contrato, um conjunto de regras que deveriam ser obedecidas pelo seu povo. Vieram então os 10 mandamentos do Deus legislador. Então Moisés nos apresentou um Deus legislador. Amós, o profeta Amós, compreendeu que a relação de Deus com o homem seria, embora severa, uma relação justa. Portanto, nos apresentou o Deus de justiça. Oséias afirmou que Deus, na sua severidade, na mesma linha de Amós, sabia perdoar os erros de seus filhos. Então, se o Deus de Amós era o de justiça, o de Oséias era o Deus do perdão. O profeta Isaías compreendeu que o Deus de Israel era o mesmo de toda a humanidade, apresentando-nos o Deus único. E Jesus, finalmente Jesus, traduziu em ações que todos são iguais perante Deus e que o amor é a relação básica entre Deus e suas criaturas, apresentando-nos assim o Deus de amor. Está lá no Evangelho de João, Deus é amor. A visão histórica, então, mostra que vários conceitos de Deus, aceitos em um determinado período, foram sendo gradualmente abandonados na medida em que deixavam de atender às expectativas das pessoas ou dos seus grupos sociais. E aí Deus foi aos poucos deixando de ser um Deus entre muitos deuses, deixou de ser o Deus de um só povo para ser o Deus de todos. O Deus que comandava os exércitos e esmagava os seus inimigos. Deixou de ser o Deus imprevisível em suas ações, que a todos castigava. Deixou de ser o Deus que provocava medo e controlava a vida das pessoas. Deixou de ser o Deus de uma igreja refém de concepções doutrinárias e dogmáticas. Um Deus que por muito tempo colocou medo nas pessoas. No entendimento do Espiritismo, Deus não se relaciona ao que é mágico, místico, divinal ou sacro.
Deus não é matéria, nem energia, nem tem forma definida. Deus não está restrito a uma pessoa, por mais evoluída que ela seja, como Jesus, por exemplo. Deus não está no céu. Ele está nos seres, mas não se confunde com os seres. Deus está nas coisas, mas não se confunde com as coisas. A onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus. Agora, uma pergunta nós devemos nos fazer. O que conhecemos de Deus? O que é Deus para nós? Diz um provérbio africano que o conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, não pode ser colhido. Para conhecermos Deus, é preciso estudá-lo. A gente sabe, por exemplo, na doutrina dos espíritos, que Deus não aceita oferenda, sacrifício, promessa. Aliás, promessa é cheque sem fundo no banco da providência. Não deposita e quer sacar. Deus não concede graça, dom ou favores. Não intercede, não aceita pedidos, não protege alguém especial, não atua através de milagres. Deus não está limitado à humanidade, ao planeta Terra ou à Via Láctea. Ele abrange todas as coisas, todos os seres vivos, inteligentes ou não, encarnados ou desencarnados, mas que estão no universo. Deus se estende pelo cosmos e mantém o universo organizado e ordenado, naquilo que se denomina Deus cósmico. Para a doutrina espírita, o universo é estruturado. As coisas não acontecem por acaso. Isso nós precisamos levar em consideração. Em tudo há causalidade, inteligibilidade, significado, padrão. Por esta razão é que os espíritos disseram a Kardec que Deus é a inteligência suprema. Evidentemente que o conhecimento sobre Deus nos propiciará uma evolução de melhor qualidade. O objetivo do ser, qualquer que seja, é a evolução, a ampliação da sua consciência, mas que vai se dar através da aquisição de conhecimentos. Ao construir ou ao construirmos a trajetória da nossa vida, enquanto ser inteligente, nós ampliamos a percepção e a compreensão da natureza, das coisas, das pessoas, de nós mesmos, do cosmos, da estruturação inteligente do universo. E a consequência natural deste processo de construção é o entendimento de Deus. É nós entendermos finalmente que é Deus. E veja que não são poucas coisas a fazer. Começa pela percepção, passa pela compreensão e aplicação desse conhecimento. Da natureza, das coisas, das pessoas, da criatura por si mesma, da estruturação do universo. Evidentemente que em uma reencarnação não dá para fazer isso tudo, mas a quantas reencarnações nós estamos indo e voltando ao planeta azul? Segundo Haroldo Dutra Dias, quem está encarnado agora já reencarnou 600 mil vezes. Já está mais do que na hora de construir essa trajetória de vida com o conhecimento. O conhecimento como ferramenta para a evolução
ele nos oferece 9 etapas de crescimento, indissociáveis e sequenciais. A etapa básica, a primeira de todas, estudar para aprender. Estudar para aprender. Aprender é se apropriar do conhecimento e sabê-lo aplicá-lo com sabedoria, que academicamente nós conhecemos como competência. Segunda etapa, aprender para discernir. Sim, porque o conhecimento aprendido, ele abre novos horizontes. A gente começa a separar o joio do trigo, ter discernimento. Na terceira etapa, discernir para entender. Sim, porque quando nós separamos o joio do trigo, nós começamos a ampliar a compreensão sobre as coisas, o entendimento sobre as coisas. Entender para acertar, para fazer a coisa certa. Porque nós compreendemos, nós nos apropriamos do significado das coisas e conseguimos pensar nas suas consequências. Para que as consequências sejam boas, nós temos que acertar. Porque se elas forem más, nós erramos. Acertar para edificar. Construirmos a nós mesmos. Num processo de edificação lento e gradativo, tijolo após tijolo. Edificar para servir. Sim. Porque o homem edificado, amadurecido espiritualmente, que tem compreensão do sentido da sua existência, ele descobre que a razão de ser, de estar no planeta Terra, é a evolução. E que isto só se dará através do serviço, do servir ao próximo. Servir para renovar. Sim, porque à medida que nós vamos servindo o próximo, nós vamos nos renovando em Deus. Nos tornamos novo todo dia. Mas não podemos também barganhar e servir somente na perspectiva de lograr alguma vantagem mais adiante. Renovar para melhorar, tornar-se melhor. Toda coisa nova é melhor que o estado anterior dessa coisa. E melhorar para educar-se. Eu gosto muito desta última etapa, melhorar para educar-se, porque ninguém educa ninguém. A educação é um processo endógeno. Aí depende da perspectiva que você aborda, a do educere e a do educare. Educação não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Cada um de nós se educa. As pessoas, o que as pessoas fazem conosco, é instrução. O que os nossos professores ofereceram sempre para nós foi instrução. Que o processo de educação é um processo autógeno. É do próprio indivíduo. Ninguém educa ninguém. O homem educa a si mesmo. Ora, se a primeira etapa é a etapa do estudar para aprender, esse então é o nosso ponto de partida neste processo de evolução. E aí eu fui lá no capítulo 37 da obra Cartas do Alto, da Lavra Mediúnica do Espírito Albino Teixeira, pela pena de Chico Xavier, e o colaborador disse algo interessante. Começou citando o versículo 32 do capítulo 8 do Evangelho de João, em que está escrito: disse-nos Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A capacidade que a verdade tem de nos libertar.
Aí o Albino Teixeira faz uma apreciação sobre isso, dizendo assim: com toda a veneração à personalidade sublime do Divino Mestre, permitimos-nos observar que ele, o Senhor, sintetizou a longa trajetória de nossa evolução na vida infinita em 3 estágios distintos: conhecimento, verdade e libertação. Assim, pois, como é fácil de ver, o primeiro passo no serviço de elevação, seja onde for, será sempre estudar, adquirir o conhecimento. Ou seja, a nossa vida, do ponto de vista evolutivo, ela tem sempre um suporte triplo do conhecimento, da verdade e da libertação, e que são estágios sequenciais. Porque o conhecimento nos traz a verdade, e a verdade nos liberta. Agora, para isso é preciso estudar, é preciso buscar o conhecimento, é preciso ressignificar o conhecimento, é preciso aplicar o conhecimento, é preciso avaliar esta aplicação, criando, inclusive, novos conhecimentos. Mas uma pergunta se impõe a todos nós: onde reside a nossa dificuldade em estudar? Muitos dizem: eu não tenho tempo, eu tenho muitas coisas a fazer, a minha vida é muito sacrificada, eu tenho meu trabalho profissional, eu tenho a família para cuidar, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Mas será que não há um tempo? Já disse reiteradas vezes, tempo é questão de preferência. Se você preferir conquistar esse conhecimento para poder libertar-se, evoluir, progredir, crescer, com certeza você achará tempo para estudar. É por isso que o Emmanuel diz no capítulo 47 da obra Caminho Espírita. Ele diz algo bastante interessante. Ele diz: em matéria de educação a nós mesmos, existe comumente um adversativo em nossas melhores definições. Ou seja, tem sempre uma resposta pronta para justificar a inércia. Via de regra, afirmamos, a cada trecho de nossa marcha espiritual: sei que a morte é apenas mudança e devo corrigir-me para a vida maior. Aí o Emmanuel, como de praxe, coloca uma conjunção adversativa e diz: entretanto, estou sob o cativeiro de inúmeras imperfeições, a maneira de árvore asfixiada pela erva de passarinho, e não consigo renovar-me. Sabe, a gente vai sempre procurando uma resposta, uma justificativa, que a gente sabe que não é verdadeira. A gente sabe que não é verdadeira. E mesmo tendo consciência de que a gente precisa mudar, que a evolução é necessária, se verdadeiramente nós queremos alcançar a vida maior, a gente busca sempre uma razão para justificar a nossa inércia. Como ele termina dizendo: e não consigo renovar-me. Mas ele diz mais: sei que é necessário praticar o bem para que o mal não me ensombre as horas. Ou seja, tem plena consciência disso. Nova conjunção adversativa. Todavia, por mais que me esforce, não chego a vencer a preguiça que me entorpece. A gente não sabe se a preguiça é maior ou se o esforço é menor. Mas se nós quisermos, nós conseguiremos praticar o bem. Porque é uma questão de vontade. O que a gente não pode é ser iludido pelo canto da sereia, das facilidades terrenas. Segue o Emmanuel dizendo: sei que é urgente estudar, melhorando conhecimentos, a fim de entender os desafios do mundo e solucioná-los com segurança. Uma afirmativa
plausível, mas nova conjunção adversativa, ele diz: contudo, não tenho tempo. É a justificativa mais curta que tem nesta frase. Não tenho tempo, não terei tempo, não tive tempo. Tempo é questão de preferência. Se você preferir, você encontra tempo. É só olhar a rotina de cada um de nós que a gente vai perceber. O homem só não faz o que ele não quer. Diz o Emmanuel: sei que é minha obrigação abraçar as boas obras que as circunstâncias me indicam, em proveito de minha felicidade. Mas receio entrar em choque com alheias opiniões. Olha que interessante. Sabe que deve fazer o bem, sabe que tem que fazer as boas obras, a vida está oferecendo oportunidade, sabe que a consequência natural disso vai ser a própria felicidade, mas usa uma desculpa absolutamente esfarrapada, pueril. Receio entrar em choque com alheias opiniões. Popularmente, pagar o mico. Jesus disse: aquele que se envergonhar diante de mim, eu me envergonharei dele diante do Pai. E aí o Emmanuel conclui dizendo: sei que é preciso. É a nossa frase trivial diante do serviço que nos compete. Todos nós dizemos: eu sei que é preciso isso, é preciso aquilo. Sei que eu preciso mudar, sei que eu preciso evoluir, sei que eu preciso melhorar, sei que eu preciso deixar de fazer isso. Todos dizemos, é a frase trivial. Nova conjunção adversativa. No entanto, habitualmente falha o motor da vontade no momento da ação. Ou seja, a criatura tem consciência, sabe o que é preciso fazer, mas na hora H, usando a expressão popular, falha o motor da vontade. Espera a vontade de fazer passar. E aí a ação não se concretiza. Eu creio que talvez por isso, e quem sabe até por muito mais, o nosso processo evolutivo ainda seja tímido. Muitas vezes as pessoas não vão atrás do conhecimento porque sabem que ao conquistá-lo, ao assimilá-lo, ficarão emparedados por si mesmo quando as circunstâncias da vida lhe cobrarem uma posição, uma conduta que o conhecimento já clarificou na sua consciência. Porque é muito fácil fazer alguma coisa errada e dizer: eu não sabia. É muito fácil. E nós estamos numa época que o que não falta é informação. E informação de qualidade nós temos. Claro, tem algumas piratarias por aí, mas nós temos muito boa informação. A doutrina espírita nunca teve tanta informação disponível. A internet propiciou uma grande revolução. A dificuldade que as pessoas tinham de adquirir um livro por conta do custo, quantidade de livros espíritas em PDF que você pode baixar no seu computador, no seu tablet, no seu celular e estudar em qualquer lugar que esteja. Precise ir para uma biblioteca, em qualquer lugar que esteja. O nosso processo de comunicação nas redes sociais, devemos buscar sempre conhecimentos que nos elevem e não ficar preso nas mixórdias humanas. Repito, talvez por isso o nosso processo evolutivo ainda seja tímido. Conhecimento para muitas pessoas cria um certo medo, um certo receio.
Agradecendo o carinho da atenção, as boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.